Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai conhecer a operação de potenciação. Então vamos ver uma situação a respeito do tabuleiro do jogo de xadrez. A gente sabe, vendo aqui nessa imagem, que o tabuleiro ele é composto de 8 casas nesse sentido e 8 casas no outro sentido. Então, para a gente saber quantas casas no total tem no tabuleiro, a gente pode fazer 8 vezes 8. Só que existe uma outra forma de fazer essa multiplicação aqui, 8 vezes 8, que é assim. Essa forma de deixar anotado é 8 ao quadrado. Coloco o 8 e o expoente é o número 2. Então, sempre quando você vê esse quadrado aqui em cima, você sabe que o nome dele é expoente. É o número de vezes que vai repetir. Esse número de baixo é chamado de base. Quando a gente escreve nessa forma multiplicando, a gente chama de fatores, né? Os fatores da multiplicação. E a potência é o resultado final. Então, no nosso caso aqui, 8 ao quadrado é a mesma coisa de falar 8 vezes 8, que é também 64. Então, vamos só completar aqui com o que está dizendo as informações a respeito dessa notação. 8 ao quadrado é a indicação de uma nova operação, chamada potenciação. Então, isso aqui é uma operação matemática. Quando a gente vê 8 ao quadrado, a gente sabe que a gente tem que fazer 8 vezes 8. Tá? Então, é isso que a gente vê quando a gente olha isso aqui. Outro, o 8, que se repete como fator, é chamado de base. Então, é a base que vai se repetir quantas vezes mostrar aqui, né? Então, nesse caso, por que o 8 está aparecendo duas vezes? Porque o expoente fala para repetir duas vezes, tá? O 2, que indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete, é chamado de expoente, como a gente tinha dito. O 64, resultado da operação, é chamado de potência. Vamos continuar. Agora, a gente vai ver graficamente sobre o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? É o número elevado a 2. Então, olha o nosso primeiro exemplo aqui. Ó. Um quadradinho, o lado vale 1 e o outro lado também vale 1. Eu posso chamar esse número de 1 ao quadrado, que significa 1 vezes 1. Mas, professor, se é 1 só aqui, por que apareceu duas vezes? Porque ele colocou 2 aqui. Então, o 2 é o expoente, mostra a quantidade de vezes que vai aparecer. Apareceu duas vezes. E a forma de ler esse número? 1 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. É assim que a gente lê esse número aqui. Professor, sempre quando eu ver 1 elevado ao quadrado, eu tenho que fazer 1 vezes 1 igual a 1? Não, a gente está fazendo aqui só para exemplificar. Porque a gente sabe que 1 ao quadrado já é 1. Então, nos exercícios posteriores que a gente possa fazer, a gente não precisa colocar isso aqui. A gente só coloca assim para explicar para o aluno que está aprendendo, tá bom? Segundo exemplo aqui, 2 ao quadrado. Quantas vezes eu vou repetir o 2? Duas vezes. E eu vou multiplicar entre eles. 2 vezes 2, 4. Então eu sei que 2 ao quadrado é 4. Olhando na nossa figura, a gente consegue perceber se esse quadrado maior é formado com 2 quadrados nesse sentido e 2 quadrados aqui, o total seria 4. Beleza. E a forma de ler? 2 elevado ao quadrado, a gente pode falar, ou o quadrado de 2, ou ainda 2 elevado à segunda potência. E nosso exemplo terceiro aqui é 3 elevado ao quadrado. Muita gente pode se confundir pensando que essa notação aqui é 3 vezes 2. 3 vezes 2 são 6. Só que a gente percebe que não é a mesma coisa. O que o 2 está falando para a gente? O 2 está dizendo que o 3 vai aparecer duas vezes. O número de baixo, né, a base. Então, 3 vezes 3 são 9. Então, pode contar aqui que a gente tem 9 quadradinhos nessa figura. E a forma de ler? 3 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. E agora a gente vai falar sobre o cubo de um número. Quando uma potência expoente é igual a 3, dizemos que a base está elevada ao cubo. Veja a representação geométrica de alguns números elevado ao cubo. Então vamos ver uns cubos aqui. A gente tem
esse cubo sozinho, né? 1 elevado a 3. Então é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 mesmo. Então, isso a gente já sabe a forma de ler que a gente viu, né? Parecida. 1 elevado ao cubo, ou o cubo de 1, ou ainda 1 elevado à terceira potência. Agora vamos para a segunda figura, nosso cubo aqui. Então, como que eu coloco 2 elevado ao cubo? 2 elevado a 3. Significa o quê? 2 vezes 3? Não. Significa que o 2 vai aparecer 3 vezes. E eles vão multiplicar entre si. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E é assim que eu resolvo essa potência aqui. É assim que eu resolvo. Então, vamos fazer a leitura. 2 elevado ao cubo, ou o cubo de 2, ou ainda 2 elevado à terceira potência. Tudo bem? E o nosso terceiro exemplo. A gente tem um cubo formado por 3 cubinhos, né? Em cada direção ele tem 3 cubinhos, que significa 3 elevado ao cubo. Professor, mas 3 elevado ao cubo não é 9? 3 vezes 3, 9. Opa, cuidado! Muita atenção. A gente tem que fazer o quê? O 3 que está aqui está indicando quantas vezes esse número vai ser repetido. Esse número é o 3, então ele vai repetir 3 vezes. 1, 2, 3. E a multiplicação entre eles. Agora vamos fazer a conta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então 3 elevado ao cubo é 27. E se a gente contar aqui, né, a gente vai ver que tem 27 quadradinhos aqui, tá bom? Na nossa representação. E a forma de ler isso aqui? 3 elevado ao cubo, ou o cubo de 3, ou ainda 3 elevado à terceira potência. Então é dessa forma que a gente faz a leitura desses números. Vamos para um exemplo agora. Imagina o seguinte, um prédio que tenha 10 andares, cada andar tem 10 apartamentos e cada apartamento tenha 10 portas. A gente quer saber a quantidade de portas. Como a gente faria isso? São 10, 10, 10. É uma forma que a gente pode usar a potência. Então, 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo. A gente vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. Professor, mas isso aqui não é 30? 10 vezes 3, 30. Não. Por que não? Porque o 3 indica a quantidade de vezes que a base vai aparecer. Então, aparece 3 vezes. 1, 2, 3. E a multiplicação entre elas. Então, vamos fazer a conta. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a resposta total aqui seria a seguinte. Existem 1000 portas no prédio. Então, esse foi um exemplo utilizando aí a potenciação. E agora vamos para uma atividade. Nessa atividade aqui, a gente tem que encontrar os pares. Então, você tem que dizer qual desses retângulos aqui é par com qual dessas notações aqui de potência. Tá? Lembrando que a gente tem 4 retângulos aqui. Um desses vai sobrar. Então, tem um desses que não vai ser par aqui. Um desses vai sobrar. Então, pausa o vídeo e vê se você consegue descobrir as 3 respostas que formam par aí. Então, vamos lá. A primeira resposta. 2 elevado a 3. O que significa isso? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o 8 aparece aqui para a gente. E esse forma o par. E agora? 3 elevado ao quadrado. Alguém pode dizer 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 2, 6. Não é. Lembra que a gente falou? O 2 mostra quantas vezes o 3 vai aparecer. Então, se a gente escrevesse aqui, apareceria 3 vezes 3, porque o 3 teria que aparecer 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Então, a gente já sabe que é o 9 que vai aparecer lá. E o último? Vamos ver se vocês acertaram essa. O último é 4 ao quadrado, que significa 4 vezes 4. 4 vezes 4, a gente sabe da tabuada, que é 16. Certinho? Então, está aí os nossos pares. E aí sobrou o 6, né? O 6 não tinha par para ele. E onde mais a gente pode usar potenciação? A gente pode usar potenciação em situações que os fatores da multiplicação são iguais.
Então, sempre que você vai fazer multiplicação de números repetidos, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3, números repetidos se multiplicando, a gente pode usar a potenciação, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, explicando um pouco sobre potenciação. Espero que vocês tenham entendido. Deixe nos comentários o que vocês acharam e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!